Ângela, boa noite. Taninha, boa noite, minha querida. Oi, G, Maria da Silva, Elizabeth, Patrícia Moraes, Adriane Melo, Lúcia Borges, Cris Carina, Filomena, Ofélia, Luiz, Ângela Pereira, Cíntia Pagani, Zélia Frigieri, boa noite, minha querida. Neuza Maria, boa noite. Cláudia Rolle, leitura, direito e filosofia, olha só. Edilma, boa noite. Boa noite, Maria da Silva. Oi, Fran, boa noite. Grazi, Jacimara. Oi, Lúcia, boa noite, minha querida de Taubaté. Ângela Pereira, Marilena, Ana Maria, Jacimara. Boa noite. Oi, Kátia. Oi, Catarina, boa noite. Glauco Barreto, Roberta Cito, Lima Luzia, Gorete Fraga. Oi, Maena. Oi, querida. Boa noite, Roberta. Daniel, meu irmão, salve. Ana Paula, Marisa P. Matos, boa noite. Cláudia Rolle, não é, Cláudia? Matilde Oliveira, Nani Deneve, boa noite. Oi, Letícia, oi, minha querida. Marilena, boa noite. Babi Darça, olha só. Rodrigo da Costa, Leocádia. Cristina Jacinto, boa noite. Luzinete, boa noite. Que bom, Elizabeth. Fátima, Luzinete, Nani. Grazi, oi, querida. Cris Dutra, Zenaide, boa noite a todos. Mundo Rosa, boa noite, boa noite. Rodrigo, salve meu irmão. Hoje, não é? Eu não sei se a Cristina Rocha, boa noite. Fátima Guardal, boa noite. Luísa, para mim também, Luísa, realmente o estudo de hoje ele é um estudo muito bom, né? Para Patrícia 02PA, Cristina Rocha, Maristela, Lauro, salve! Lauro, boa noite, Jack, primeira dama. Samia Maiara, Regina Straub, boa noite, minha querida. Queridos, sejam todos bem-vindos. Elaine, Nathalie, Cris, Macedo, Zenilda. E agora sim, a primeira dama entrou. Micheline, Dalva. Amado, 1 milhão de pessoas já te cumprimentaram aqui, meu amor. Então sinta-se cumprimentado por todos. Pet Melon, olha, Pet Melon, boa noite. José Neves, queridos, sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas. Em nome do Cristo, em nome da espiritualidade maior que coordena este trabalho, nós damos as boas-vindas a todos, vivos deste lado da vida e vivos do outro lado da vida. Querido amigo, querido Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, aqui nos encontramos para aprendermos mais sobre as Tuas lições. Aqui, mais uma vez, nos encontramos não somente para aprender, Senhor, mas para, quem sabe, vivenciar pela nossa conduta diária os Teus ensinos. Ajuda-nos, Senhor, para que tenhamos no estudo de hoje a capacidade de guardar dentro da nossa alma o que iremos aqui aprender e, quem sabe, o que for de bom que possamos, quem sabe ainda hoje ou no dia de amanhã, colocarmos em prática, levando a Tua luz e o Teu amor onde quer que estejamos. E eu agora, Senhor, egoisticamente, como tantas vezes o fazemos, rogamos Teu amparo, Tua misericórdia, visto que eu, de mim mesmo, muito pouco tenho a oferecer, mas que contigo, meu querido amigo, eu tudo posso. E em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, nós damos então por iniciado o nosso estudo de remédio da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja, que assim seja. Queridos, boa noite. Cândida, boa noite, minha querida. Espiritismo é Luz, 78 Deb, sejam todos bem-vindos. Gomes, salve, meu irmão.
Queridos, por favor, me digam, Eduardo P. Silva, boa noite. Só me digam se o volume da voz, se a minha voz está boa ou se o volume está baixo, eu nunca sei. Gisele Cristina, bem-vinda, que assim seja, Neuza Maria. Só me digam, por favor, se o volume do som está bom, para que a gente possa dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Vamos ver se alguém nos fala algo nesse sentido. Vamos aguardar. Oi, Valéria, me dê notícias suas, minha querida. Janessa, tá ótimo? Ótimo, Janessa, Taninha, Ali, boa noite. Patrícia Moraes, várias. Fabiola César, gratidão. Ótimo, agradeço então. Ana Maria, verifique o som do seu celular, talvez. Luísa Campos, porque todos estão falando que o som está bom, minha querida. Cíntia, Rosana, Vera Lúcia, Lima Luzia, gratidão. Oh, queridos, como é bom. Perfeito, então, queridos, perfeito. Maria Hélia, boa noite. Que assim seja. Ótimo. Nesse momento, então, queridos, Joselina, boa noite. Nesse momento, então, estaremos retirando os comentários para darmos início ao nosso estudo, e a seguir então abrimos de volta os comentários para enriquecermos, não é, o nosso estudo com as perguntas e respostas, com as perguntas que vocês nos trouxerem, não é? Vamos lá. Antes de mais nada, vamos a alguns rápidos avisos. Amanhã teremos a nossa live normal às 19 horas. Só não me perguntem sobre o que é, que eu não sei. Mas amanhã teremos uma live com certeza absoluta às 19 horas. Sexta, normal a nossa live de Joana de Ângeles e mais uma vez o lembrete. Domingo temos live às 16 horas e o estudo de domingo, que geralmente é às 19, neste domingo será às 18, ok? Então fiquem atentos à agenda. E hoje então, mais uma vez, voltamos. Depois de 2 semanas, as dores da alma de nosso irmão Hamed, do mesmo autor de Renovando Atitudes. E é muito interessante que alguns dos capítulos do Hamed, apesar que eu postei que o capítulo de hoje seria preocupação, não é. Hoje, o capítulo de hoje, novamente, é sobre o medo. E é muito curioso isso, porque sobre o medo, Hamed, ele dedicou 3 capítulos do livro sobre o medo. Então hoje estaremos adentrando o último capítulo sobre o medo. E hoje ele vai falar sobre outro tipo de medo. Então nós vamos ver que quais foram os medos que ele nos falou, que eu já não lembro. O primeiro medo que ele falou é exatamente a atenção que nós damos para as coisas ruins que nos cercam, então nós passamos a ter cada vez mais medo. O segundo capítulo sobre medo que nós lemos fomos sobre a sombra, a nossa sombra, que nós temos medo de ver a nós mesmos. E hoje, então, ele vai falar sobre o medo de estar com outras pessoas. Lembrando que os estudos de Hamed, eu não faço a leitura completa do capítulo, só retiro algumas partes, ok? Vamos ver, então, o que Hamed nos diz. Quando estamos envolvidos pelo temor, não conseguimos avançar. Deixamos de ter ideias inéditas, de viver experiências interessantes e de conhecer novas criaturas. Mais abaixo, ele nos diz: uma das manifestações do medo mais problemáticas para as criaturas humanas é a denominada fobia social ou agorafobia. Etimologicamente, agorafobia significa medo da praça. Agora, que significa praça em grego. É o pavor de fazer o que quer que seja em público. Conceituamos fobia como sendo um medo superlativo e desmedido, transferido a indivíduos, lugares, objetos e situações que naturalmente não podem provocar mal algum. Quando a agorafobia se torna crônica, começa a atrapalhar a vida dos indivíduos em todas as áreas do relacionamento humano.
O fóbico social, olha o que ele vai nos dizer, que coisa interessante. O fóbico social receia ser julgado e avaliado pelos outros, pois os comportamentos que mais teme são falar, comer e ou beber diante de outras pessoas, frequentar cursos, palestras, festas, cinemas, ou seja, qualquer atividade social em lugares movimentados. Dentre as muitas dificuldades que envolvem a agorafobia, a mais grave é a incerteza de nosso valor pessoal e as crenças de baixa autoestima que possuímos, herdadas muitas vezes na infância. Que coisa, né? Essa infância acaba fazendo um prejuízo para a gente, né? Quarta após quarta, e nos estudos de Joana também a gente vai vendo o quanto que nós trazemos traumas e às vezes a gente pensa que é de outra vida e não é, é da nossa própria infância. Então, ele fala, né? Herdadas muitas vezes na infância. O quê? A incerteza de nosso valor pessoal e as crenças de baixa autoestima. Ora, se uma criança, se nós herdamos da nossa infância incerteza de nosso valor pessoal e crença de baixa estima, da onde será que veio isso, né? Ah, meu Deus, ah, meu Deus. O sentimento de inferioridade é o grande dificultador dos relacionamentos seguros e sadios. Esse sentimento produz uma necessidade de estarmos sempre certos e sempre sendo aplaudidos pelos outros. Tememos mostrar-nos como somos e escondemos nossos erros, convencidos de que seremos desprestigiados perante nossos companheiros e amigos. Dissimulamos constantemente, fazemos pose e forçamos os outros a nos aceitar. Quanto mais o tempo passa e permanecemos nessa atitude íntima, mais a insegurança se avoluma, chegando a alcançar tamanha proporção que um dia passará a nos ameaçar. Desta forma, instala-se gradativamente a fobia social, ou seja, o medo que desenvolvemos pelos outros, portanto, representar papéis e scripts que não eram nossos. E aí agora vamos voltar para o que nós falamos há pouco, que ele falou, né? A incerteza de nosso valor pessoal e as crenças de baixa autoestima que possuímos, herdadas muitas vezes na infância. E agora ele vai retomar essa questão. Estão prontos aí todos? Diversas matrizes do medo se fixaram na vida infantil. Os pais autoritários e rudes que estabeleceram um regime educacional duro e implacável, impondo normas ameaçadoras e punitivas, criaram na mente das crianças a necessidade de mentir e fantasiar constantemente. Dessa maneira, elas passaram a viver de forma que agradassem a todos, numa enorme necessidade de aprovação e numa atmosfera de insegurança. É a pessoa que sempre quer agradar aos outros, é a pessoa que não sabe dizer não e a pessoa que tem medo de estar junto a outras pessoas. Tais crianças poderão desenvolver no futuro fobias, cujas causas são a doentia preocupação com desempenho sexual, o exagerado cumprimento de obrigações impostas pela sociedade, uma megalomaníaca atuação profissional, a fanática observância a crenças religiosas perfeccionistas e o procedimento extremista de estar sempre correto em tudo que fala e faz. É por isso que tantas vezes eu digo que as pessoas que não entendem direito a psique humana, as emoções humanas, a psicologia, às vezes ela fala coisas se vangloriando quando na verdade ela está mostrando quão frágil ela é.
né? Já falamos várias vezes sobre isso, né? E aqui Hamed, que bom que é Hamed, não sou eu que estou dizendo, mas ele está usando, né, o que acaba ocorrendo nas pessoas que são assim, né? Uma doentia preocupação com desempenho sexual, exagerado cumprimento de obrigações impostas pela sociedade, uma megalomaníaca atuação profissional, a fanática observância a crenças religiosas perfeccionistas e o procedimento extremista de estar sempre correto em tudo que fala e faz. É a pessoa perfeccionista, para quem não se deu conta. É sobre isso que ele está falando. Que pena, né? Que pena que tantas pessoas são assim ainda. O cortejo dos fenômenos fóbicos poderá ser oriundo de conflitos herdados das existências passadas. Então ele agora já não está mais se relacionando a se esses traumas tenham nascido na infância devido a pais autoritários e rudes que estabeleceram um regime educacional duro e implacável, impondo normas ameaçadoras e punitivas. Hamed quem diz. E agora ele fala: o cortejo dos fenômenos fóbicos poderá ser oriundo de conflitos herdados das existências passadas, dos sofrimentos expressivos vividos no plano astral, na espiritualidade, no mundo espiritual, e dos assédios de entidades ignorantes, ou seja, um processo obsessivo. Mas a matriz, onde tudo sempre se interliga, ou seja, a raiz do problema, e que deverá ser trabalhada e tratada, é a consciência comprometida e limitada dos indivíduos em desajuste mental. E Hamed então termina o capítulo dizendo: o medo será sempre a lente que aumentará o perigo. Olha que interessante. O medo será sempre a lente que aumentará o perigo. Segundo, a excelência do pensamento de Tito Livio, historiador latino nascido em 59 a.C., Tito nos diz: quanto menor o medo, tanto menor o perigo. O que Hamed nos traz? Mais uma vez, ele vai nos falar sobre um tipo de medo. E agora, no caso, é o medo que? Medo de estar no convívio social. É como ele diz, em um curso, em uma sala de aula, em uma sala de cinema, em um restaurante, numa palestra, em tudo. E aí ele vai dizer que esse medo ele pode ser oriundo de várias questões. Mas o que ele nos diz? Principalmente, ele nos deixa aqui questões relacionadas à infância devido a pais equivocados. E ele fala que igualmente pode ser oriundo de processos obsessivos ou questões ligadas a outras vidas ou mesmo a vivências no mundo espiritual. Mas o que ele diz no final? No final ele deixa muito claro. E é como eu sempre digo, a questão não está nos nossos pais. A questão não está na outra vida, a questão não está, quem sabe, num possível obsessor que esteja nos obsediando, nos colocando esse medo. Não, a questão está em o que nós estamos dispostos, o que nós podemos, o que nós devemos fazer para melhorar, para vencer esse medo. Ou seja, é um autoenfrentamento. É eu olhar para mim mesmo e me perguntar, mas espera aí, por que eu quero agradar todo mundo? Por que eu tenho medo das pessoas não me aceitarem? Por que eu tenho medo de ser rejeitado? Por que eu quero ser perfeito? Por quê? Por que eu sou radical, fundamentalista? E tantas vezes eu já falei isso, né? Tudo que denota o radicalismo, o fundamentalismo, denota desequilíbrio. Simples assim? Desculpa, hashtag pronto, falei. Não era para eu falar? Já era, já falei. Como eu sempre digo, queridos, perfeito só o Cristo. Pedro, Paulo, Tiago, João, Bartolomeu, Filipe, quem você quiser. Nenhum apóstolo foi perfeito. Maria, até onde sabemos, foi um espírito extremamente evoluído, eu sempre falo, mas até onde sabemos ela não era um espírito puro.
A espiritualidade nos diz, segundo a Revista Espírita de dezembro de 1868, se eu muito não me engano, os Cristos planetários, não sei se é dezembro ou março, não lembro, mas ela vai falar que cada planeta possui seu Cristo, ou seja, um espírito puro que cuida daquele planeta. Nós temos já Jesus. Todos os outros espíritos, espíritos extremamente evoluídos, evoluidíssimos, mas não puros, não perfeitos. Lembrando que não perfeitos na sua imperfeição, porque perfeitude é a perfeição em absoluto, somente Deus. Ok? Mas Jesus, o espírito puro, portanto, um espírito perfeito, um co-criador de mundo. Então, ele sim. Então, nós precisamos entender que, tirando Jesus, nunca ninguém passou nessa vida sendo 100% correto e perfeito. Por que então nós queremos ser? Sabem por quê, queridos? Porque temos medo de desagradar. Temos medo de não sermos aceitos, temos medo de sermos rejeitados. E aqui, Hamed ele vai explorar mais a infância. Então ele vai falar sobre pais que exigiam demais dos filhos. Os pais erraram, os pais educaram de forma errada? Ou será que simplesmente os pais fizeram o que eles sabiam fazer para aquela época? É isso que nós precisamos entender. Nós vemos que uma geração passada, por exemplo, foi uma geração de pessoas extremamente amargas. Muitas ainda estão vivas até hoje. A geração pós-Segunda Guerra, uma geração bastante amarga. Nós vamos ver que a geração dos nossos bisavós, dos nossos avós e dos nossos pais, eles foram criados muitas vezes sem amor. Muitas vezes eles foram criados à base de punições violentas através da agressão física, das surras. Há 2 gerações atrás se acreditava que bater educava. E aí nós vamos ver então que os nossos pais, eles também não sabiam nos educar da forma correta. Então faz parte. A gente tem que parar de ficar colocando a culpa. Nós podemos verificar a raiz do problema, mas não colocar a culpa. Eu vejo a raiz, ok, foram meus pais equivocados, fizeram o melhor que eles tinham. E agora o que eu tenho para fazer? O que eu posso fazer com isso? Eu preciso então me ressignificar. E o primeiro passo é entender que, a despeito de nossos pais, aqui ele fala, né? Vou até reler. Diversas matrizes do medo se fixaram na vida infantil. Os pais autoritários e rudes que estabeleceram um regime educacional duro e implacável, impondo normas ameaçadoras e punitivas. Ou seja, era o que eles tinham. Tá certo, já reconheci, ai que bom. O que eu vou fazer? Vou ligar para o meu pai, sair brigando com ele, discutindo com ele, com a minha mãe? Mas isso vai resolver? E será que eles vão entender o que eu estou falando? Talvez não. Por quê? Porque era a forma como eles achavam que estava certo, é o que eles sabiam. Então eu preciso entender o quê? Que se eu fui criado dessa forma, foi uma forma equivocada. Mas então eu tenho que desconstruir essa crença limitante de que eu tenho que ser perfeito para agradar a todos. Por quê? Como eu não tenho uma autoestima elevada, como eu não me amo, como eu não me acho bom o suficiente, eu preciso que os outros digam isso para mim. Eu preciso que os outros achem isso de mim. Eu preciso ser aceito. Esse é o ponto. E aí eu simplesmente descubro que não. Eu não tenho que buscar ser aceito por todos. Eu não tenho que buscar ser agradável a todos. Na verdade, eu tenho que ser verdadeiro comigo. Eu preciso ser verdadeiro comigo. E a partir daí, eu começo a fazer as minhas colocações de forma que eu me mostre, que eu mostre os meus valores, a minha real personalidade, o meu real caráter. Se agradar às pessoas, nossa, que bom. E se não agradar, tá tudo bem também. Por quê? Se Jesus não agradou, quem sou eu para agradar? É isso. Eu já relatei essa história aqui, mas faça um cara de paisagem que eu vou contar de novo. Como todos que me seguem já há algum tempo sabem que vez ou outra eu faço citações evangélicas.
E, vez ou outra, eu errava uma citação. E aí eu terminava uma palestra, saía da casa espírita e falava: meu Deus, eu errei o capítulo, o versículo. Mas aí um dia eu vi aquele que eu considero o maior teólogo vivo, o maior historiador do cristianismo primitivo vivo, Bart Ehrman, na minha opinião, errando. E é um cara que tem, os livros dele, todos os livros dele são best-sellers do New York Times. Não é do jornal de bairro, não. Os livros dele são best-sellers do New York Times. E houve uma vez que eu vi um eminente espírita, eu não vou falar o nome, nem vou falar qual foi o erro. E essa pessoa errou. E eu falei: nossa, peraí, então o que é que eu tô... E aí eu me dei conta que eu vou errar sim, mas só erra quem faz. Quem não faz não erra. Quem tem medo e prefere ficar guardado, escondido, reservado por medo de errar, por medo de não agradar, por medo do que os outros vão pensar dele, não realiza, não faz. E vai então viver com medo, viver inseguro. Então vai ser muitas vezes, não é assim, mas vai ser aquela pessoa que é o bonzinho, é a boazinha, que sempre diz sim para todo mundo, nunca diz não para ninguém, ainda que ela mesma reconheça que isso faz mal a ela e que muitas vezes ela fez mal a ela por não saber dizer não. Por quê? Baixa autoestima, medo de ser rejeitada, medo de não agradar, medo de não ser aceita, medo de não ser amada, porque esse tipo de pessoas precisa que alguém de fora goste delas, já que ela mesma tem baixa autoestima. Olha só. Então, não importa da onde vem, onde nasceu a raiz, a questão é ressignificar. E eu vou ressignificar exatamente quando eu faço o que mesmo, queridos? Lembrei, quando eu aceito a minha humanidade. Quando eu aceito que eu sou um ser humano frágil, de um mundo de provas e expiações e que me esforço para acertar. Mas definitivamente, com certeza absoluta, não vou acertar sempre. Por quê, Jack? Porque somos seres frágeis de um mundo de provas e expiações. Qual a parte que a gente ainda não entendeu? E quando eu vejo que se Pedro errou, Paulo errou, Santo Agostinho, tantas pessoas, porque eu vou ser melhor do que eles? E eu vou ser sincero, eu não lembro agora qual foi a live que nós fizemos, se for a live de domingo ou a de segunda que eu falei sobre isso também, estamos aqui repetindo curiosamente. Ou foi ontem no culto, não lembro. Essa é a grande questão, queridos. Vamos entender então que se eu tenho esse medo, eu tenho que entender que o medo, na verdade, que eu tenho não é de estar com os outros, mas é de não ser aceito. Entendeu? Você não tem a pessoa, e é Hamed quem diz, não, o medo que você tem de estar em público é que as pessoas te notem, que elas te rejeitem, que elas não te aceitem. Esse é o medo. Então eu preciso entender que se mesmo Jesus não agradou a todos, por que você agradaríamos? Esse é o ponto, queridos. E é simples assim? Falando é. E na vivência? É difícil, mas nós precisamos sim olhar para nós mesmos. Quer saber o que vocês podem fazer? Pegue um pedaço de papel, uma caneta e comece a escrever suas qualidades. E acreditem se quiser, tem pessoas que não conseguem encontrar nenhuma qualidade em si mesma. A baixa autoestima, a autoestima dessa pessoa é tão baixa que ela não consegue
enxergar a si mesma. Ela não consegue enxergar nenhuma qualidade. E você fala assim, em terapia eu faço muito isso, me diga uma qualidade sua. Nossa, Jack, que pergunta difícil, uma qualidade minha? Ué, como assim? Você não se vê? Você não se enxerga? Você não tem uma qualidade? E coisas que você pode melhorar. Eu vou precisar de vários cadernos. Vejam, muitas vezes as pessoas não conseguem. Nós não conseguimos nos reconhecer tais quais nós somos, seres humanos, com questões a serem melhoradas, sem sombra de dúvida, mas com qualidades com certeza absoluta. Vamos abrir agora então, queridos, para perguntas e respostas para nós enriquecermos aqui o nosso estudo. Pronto, já abrimos os comentários. Paulo Souza, bem-vindo, meu irmão, bem-vindo. Vamos ver se temos alguma pergunta e que nós saibamos, na verdade, responder ou não, porque tem muita coisa que a gente não sabe definitivamente. Vamos ver aqui o que vocês têm a nos dizer. Vamos aguardar. Isis, que bom, minha querida, bem-vinda, bem-vinda. Graças a Deus, minha querida. Vamos ver. A Zeli já falou uma coisa aqui. Eu tenho muito medo de várias coisas. Então, minha querida, comece a verificar. Hoje nós falamos, nas outras lives, nas últimas quartas-feiras que teve a live, nós falamos sobre outros medos. Hoje a gente está falando especificamente sobre esse medo e essa tentativa frustrada e decepcionante que todas as pessoas querem fazer para agradar a tudo e a todos. Rosemary, boa noite. Elizabeth, minha querida. Isis, não tem problema, minha querida. O Evangelho está aqui no IGTV, viu, minha querida? Depois busque lá assistir. Foi bem bacana o Evangelho de ontem, eu acho, viu? Fernanda Mello, boa noite. Ruth Baltazar, boa noite. Sara Costa. Vanja. Jack, fala terapia, o que fazer para trabalhar esse medo? Oi, Vanja. Oi, minha querida. Vanja, exatamente isso. Coloca no papel quais são as suas qualidades. E comece a se perguntar se existe alguma questão específica. É com pessoas em todos os lugares, independente ou não? E o que nós podemos fazer também? Eu posso começar a fazer uma visualização de uma situação que houve em que eu falei o que eu sabia que ia agradar as pessoas, mas que não era aquilo que eu gostaria de falar ou de fazer. E então eu começo a visualizar, Vanja, aquela situação, mas eu falando e eu fazendo o que eu gostaria de verdade. E aí eu, fazendo essa visualização, eu começo a elaborar o que o outro, como as outras pessoas reagiriam. Eu começo a visualizar e eu vejo que se tiver alguém que não me aceite, me rejeite, não aceite meu posicionamento, ou eu não agrade, mesmo sendo pai ou mãe, eu vou começando a visualizar que está tudo bem. Mas que mais importante do que agradar ao outro é eu ser verdadeiro. Então, esse processo, minha querida Vanja, de visualização, fora escrever no caderno, é muito importante. Maria Mércia, boa noite. Cristina Rocha, já foi muito assim, querer ser aceita. E hoje penso, para que eu fiz isso? Nem valia a pena. Nossa, muito sábio isso, Cristina, nem valia a pena. Exatamente isso, exatamente isso. Edilma começou a escrever, mas não completou. Fernanda Caldas, aí, querida, depois que eu comecei a não ser perfeccionista, tirei o peso dos meus ombros. Nossa, olha só o que a nossa querida Fernanda Caldas falou. Porque a gente se aceita errar. E é simples assim, a gente passa a aceitar o erro. Tá tudo bem. Simples assim? Porque nunca ninguém errou. Entendem? Simples assim. Matilde, meus pais eram ótimos, mas eu tenho a fobia social que acaba comigo. Olha, Matilde, então talvez a gênese da sua questão esteja em outras situações, que podem ser, sim, ter sido criados na sua infância, mas não pelos seus pais, ou
por alguma outra situação de uma outra vivência, seja o que for. Mas faça esse exercício que eu falei agora com a Vanja, Matilde. Pode fazer muito bem, tá bem? Edilma, meu medo é de falar em público. Não, minha querida, seu medo não é de falar em público. Seu medo é o que as pessoas vão achar do que você vai falar. Entendeu? Você não tem medo de falar em público. O que você tem medo é, nossa, o que eles vão pensar? Será que eu vou falar alguma bobagem? Será que eu vou passar vergonha? Será que eles vão me achar burra? Será que eles vão reparar que meu português não é tão bom? Que bobagem, Dilma. Não faça isso não. Queridos, sabe o videozinho que eu posto todo dia de manhã, de 1 minutinho? Muitas vezes, não foi nenhuma nem duas, não. Muitas vezes nos vídeos eu tenho erro de concordância. O que ocorre? Como é um videozinho curto de 1 minuto e eu não ensaio nada, eu simplesmente vejo o banner dos ditos de Jesus que eu vou falar, eu abro a câmera e começo a falar. Eu não penso o que eu vou falar. Não, se vocês pensam, o Jack fica matutando, ele escreve, ele está lendo script. Não, definitivamente não. Mas eu só tenho 1 minuto. Então eu falo e do jeito que eu falei, fica. Nós já devemos ter mais de 500 vídeos desses de 1 minuto. E olha, se nesses 500 vídeos houveram 5 que eu refiz, foi muito. De verdade. De verdade. E eu, sim, porque eu faço o vídeo e depois eu assisto e eu vejo, nossa, tem erro de concordância. Tem problema não. Não tem problema não. Simples assim? Desculpem se meu português não é perfeito. E eu estou muito bem com isso. Então, minha querida Dilma, fale. Não tenha medo. Por exemplo, se você vai fazer uma palestra, se prepare. Prepare a sua palestra, tem um script, tem uma cola. Vai lá e fala. O que os outros vão pensar, não é importante. O que é importante é o esforço que você fez. Que você fez o seu melhor. Esse é o que é importante. Tá bom, minha querida? Mariana Baroni, boa noite. Val Benini. Qual o limite entre uma autoestima elevada e a soberba? Nossa, interessante, Val. A nossa live de ontem foi sobre não a soberba, mas nosso culto do Evangelho do Lar de ontem foi sobre o orgulho das pessoas que têm orgulho das qualidades que possuem. Curiosamente, Val, o nosso culto do Evangelho de ontem foi sobre isso. Então, qual o limite entre uma autoestima elevada e a soberba? A autoestima elevada é quando a pessoa tem uma visão clara de si mesma. Pronto. Simples assim? Simples assim. Soberba é quando a pessoa se acha melhor do que as outras. Quando ela olha as pessoas de cima para baixo, é o orgulho, minha querida. Essa é a diferença. Autoestima? Não, autoestima. Eu tenho autoestima. Tá tudo bem. Eu sou melhor do que alguém? Definitivamente não. Essa é a diferença. A pessoa que ela é soberba, que ela é arrogante, que ela é prepotente, que ela é orgulhosa, ela se acha melhor do que as outras e ela quer provar às vezes para os outros o quanto que ela é melhor. Essa é a diferença, minha querida. Patrícia Moraes, meu Deus, quem contou minha vida para Ramédia? Ai, Patrícia, meu Deus. Oi, Marcinha, oi, querida. Estamos em processo evolutivo, mas como saber se não estamos atrasados? E se estivermos, como evoluir mais rápido? Interessante sua pergunta, minha querida. Não estamos atrasados, Marcinha. Não estamos. Somos seres extremamente frágeis, pré-adolescentes espirituais em um mundo de provas e expiações em transição planetária para o mundo de regeneração. Eu acho que a grande questão, Marcinha, é o quanto nós temos nos esforçado para sermos melhores. Ou seja, o quanto que nós temos nos proposto a sairmos da nossa zona de conforto. E eu falei isso também numa dessas últimas lives agora. Porque evoluir requer esforço. E como a gente gosta de uma zona de conforto, o ser humano ama uma zona de conforto. É o famoso tá ruim, mas tá bom. Não, tô ali, tá bom. Não, como é que estão as coisas? Eu tô indo. Para onde? Eu não sei. Como é que estava a sua vida? Eu vou levando. Tô indo, vou levando, mas que confusão é essa?
Então, minha querida, eu acho que é nós perguntarmos à nossa própria consciência se nós estamos nos esforçando o suficiente. Esse é o ponto. É claro que eu não vou desencarnar agora. É claro, nem hoje, nem amanhã, no ano que vem. Falta ainda bastante tempo para o meu desencarne. Mas, vamos supor, se eu não tivesse a Bárbara na minha vida, afinal, eu acabei de casar, né? Vamos combinar. E eu não tivesse, por exemplo, as lives com vocês, eu estaria pronto para ir embora. Sem receio algum. Nossa, Jack, mas você acertou tanto assim na sua vida? Não. Mas eu me esforço. Eu não acertei tanto, mas eu me esforço. Eu consigo hoje me reconhecer uma pessoa melhor do que eu era em dezembro de 2020. Mas eu vejo também o quanto eu ainda tenho para melhorar nessa vida e nas próximas. Porque, afinal de contas, queridos, nós estamos em um mundo de provas e expiações. Eu ainda vou me melhorar no mundo de regeneração, milhares de anos. Eu ainda vou me melhorar no mundo ditoso e feliz, milhares de anos, para finalmente, então, chegarmos ao mundos divinos ou celestes, em que todos nós seremos espíritos puros. É para quando, Jack? Olha! Muito tempo. Então é isso, Marcinha. Então, cada um de nós está numa gradação evolutiva espiritual, como Hamed deixa isso muito claro, né? Olha a frase de Hamed, Marcinha, do início do livro Renovando Atitude e do último capítulo do livro do Renovando Atitude. Somos agora o que de melhor poderíamos ser, de acordo com a nossa gradação evolutiva. E é simples assim? Como evoluir mais rápido? Fazendo esse autoconhecimento, minha querida. Fazendo essa análise de nosso autoconhecimento, se existe alguma área da nossa vida que não estamos nos esforçando o suficiente. Um beijo, Marcinha, saudade. Sara Costa, sou perfeccionista com minha casa, sempre em ordem, gosto de tudo que faço, tem que ser bem feito. Já fiz terapia e melhorei um pouco. Que bom, minha querida, porque veja, Sara, e é com muito respeito que nós falamos isso, conviver com uma pessoa perfeccionista, que gosta de tudo em ordem em casa, às vezes é bastante desgastante para as pessoas que convivem com a pessoa. Tá certo, minha querida? Então, por exemplo, se é uma mãe perfeccionista e quer que o marido e os filhos deixem tudo absolutamente certo, correto, limpo no lugar, não, às vezes não será uma relação nada saudável. Então nós temos que tomar cuidado para que às vezes as pessoas não, né? Às vezes as pessoas se afastam de nós, minha querida Sara, exatamente por causa desse comportamento radical e fundamentalista nas próprias palavras de Hamed. Mas que bom que você já melhorou, minha querida. Já melhorou um pouco, mas isso quer dizer que ainda tem muito para melhorar, não é verdade? Siga, persevere na sua melhoria, ok, minha querida? Isis, brinco, eu tenho baixa autoestima e isso me faz ficar um pouco paralisada. Na verdade, a psicóloga disse ser meu medo do fracasso. E não tem motivos, porque todos erramos e é isso que ensina. Sim, então, na verdade, minha querida Isis, tente verificar, apesar que você já está, não é? Realizando terapia, mas tente verificar por que você se exige tanto? Por que, minha querida, que você está se exigindo tanto, seja em qual área for? No caso, medo do fracasso. Você tem medo do que, Isis? Do que os outros vão pensar se você fracassar? Ou você tem medo que as pessoas se afastem de você ou deixem de gostar de você e de te aceitar se você fracassar, seja lá no que for? Então, como você mesma já falou, você tem baixa autoestima. Trabalhe isso dentro de você, minha querida, que é muito importante, tá bem? Olha, Sara, para melhorar um caos em casa me ajudou. Que lindo, querida, que linda, que lindo. Cami Holly. Jack, demanda tempo para ressignificar, né? Sim, minha querida, demanda. Mas quando você entende que essa cobrança toda não leva a nada e somos humanos, dá uma paz, é muito bom. É isso.
isso. E é simples assim? Adivinha? É simples assim. É simples assim. Eu começo a entender que às vezes eu vou me esforçar tanto, eu vou fazer tudo que está ao meu alcance. E ainda assim eu não vou agradar outra pessoa. O que eu vou fazer? Nada. Não tem, entende? Se você está dando 100% de você e ainda se você não consegue agradar, sei lá, seu pai, sua mãe, seja quem for, o que você vai fazer se você já está se esforçando ao máximo? Entende? Se você está dando 100% de você, tentando ser aceito pelos seus pais, ou seja lá por quem for, se você já está fazendo isso, se você está no 100%, vai fazer mais o quê? Não tem mais o que fazer. Você já atingiu 100%. E aí então é um momento de relaxa, se tranquiliza. Ai, mas aí minha mãe vai brigar comigo, meu pai não vai me aceitar, eles não vão mais gostar de mim. Ou de seja quem for. Mas se você está fazendo o seu melhor, só relaxa. Permita que os outros... Você tem que olhar para a sua consciência e falar assim, não, mas espera aí, eu estou me esforçando ao máximo, eu estou dando o meu melhor. Pronto. Agora então a questão está com a outra pessoa, não está mais comigo. Eu estou em paz com minha consciência. É isso, Cami. Muito bom, querida, muito bom. Andréia Vidovi. Jack, o medo nos coloca em posição de fragilidade perante os espíritos menos evoluídos? Com certeza, minha querida, claro, porque o medo pode fazer com que a gente abaixe o nosso padrão vibratório. Então, se eu estou vibrando aqui, os espíritos que estão aqui estão comigo. Se eu, por medo, eu baixo meu padrão vibratório, e o medo aqui está relacionado a baixa autoestima, a medo de querer ser perfeito, querer ser aceito por todos, sim. E aí, podemos baixar o nosso padrão vibratório e aí vamos nos colocar numa posição de fragilidade, porque inclusive, se eu tiver algum espírito que não me queira bem, ele vai inclusive buscar aumentar essa sensação de você vai fazer tudo errado, ninguém gosta de você, você também não se ama, tudo e todos ao seu redor, eles são falsos, eles não aceitam você, eles não gostam de você, você não é amado. Então, é isso, minha querida. Pode nos colocar em posições bem frágeis, sim. Porque se esse fosse o nosso calcanhar de Aquiles, é neste calcanhar de Aquiles que aqueles espíritos que não nos querem bem vão buscar nos atingir. Mariana Baroni. Meus pais sempre foram super protetores e hoje preciso da aprovação de alguém para fazer alguma coisa. Que pena, né, Mariana? Mas que bom que você já tem consciência disso. Se você já tem consciência, busque trabalhar isso em você, ok? Elizabeth, você lembra quando eu falei numa live que eu não acredito quando uma cliente elogia meu trabalho? Eu lembro sim, Elizabeth. Pois é, eu sou muito responsável pelo meu trabalho. Me cobro muita perfeição e não consigo dizer não. Elizabeth, minha querida. Então, que bom que você está aqui, não é assistindo essa live. Sim, minha querida. Vi o seu direct hoje. Pode deixar, minha querida. Pode deixar. A Gramota, boa noite, querida. Boa noite, Juliana PG, bem-vinda. Sal Trombino, boa noite. Nani Deneve. Hoje eu consegui dizer não e me senti mais leve. Uau! Parabéns, Nani. Que coisa legal, que coisa bacana. Karina Oki, ou Okia, não sei. Essa ainda é minha batalha diária, ser menos perfeccionista. Principalmente porque é algo que minha mãe me cobra até hoje, é ser perfeita. Ai, que triste que a sua mãe faz isso com você, né, minha querida? Ai, que pena. Tomara que, eu não sei se você tem filhos ou não, Karina, mas tomara que você não faça isso com os seus, não é? Porque você mesma está sentindo, né? Você está sentindo na sua existência o quanto que isso é triste, o quanto que isso é ruim, né? O que acontece é que, geralmente, os nossos pais, eles se preocupam demais com a nossa questão financeira. Então, eles querem que a gente tire 10 na prova, quer que a gente passe na melhor faculdade e faça a melhor faculdade, a melhor profissão, que dê mais dinheiro, porque eles se preocupam com dinheiro, eles não se preocupam com o espiritual. E aí eles estão sempre exigindo mais. Tem que se esforçar mais, tem que estudar mais, blá, 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 e aí a pessoa cresce, consegue o emprego e o salário que os pais queriam. E
Dentro, ela vai, quem sabe, ter depressão, ter dificuldade nos relacionamentos afetivos, ter uma baixa estima imensa e buscar compensação, seja lá no que for. Vale a pena? Não vale a pena. Toda pessoa que vai se exigir demais, ela vai poder desenvolver muito naturalmente compulsões obsessivas, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, pode desenvolver compulsões de vícios, a compulsão alimentar, a compulsão do exercício físico demasiado, pessoas que passam 4 horas numa academia, a compulsão da beleza, ela nunca está satisfeita com a aparência. Então puxa daqui, puxa dali, puxa daqui, e a pessoa ela nunca está satisfeita consigo mesma. Que pena, né? A compulsão do álcool, das drogas, do sexo. Que pena, né? Uma porta aberta para as obsessões de todo tipo. Então, Karina, minha querida, você já está vendo isso. Toda pessoa que ela já tem consciência, busque realizar um trabalho de autoconhecimento, entendendo que eu não preciso agradar a todo mundo, e da próxima vez, Karina, já fica o exercício para você e para quem mais quer que seja. No seu caso, é sua mãe. Quando sua mãe te cobrar algo, você já visualiza a última vez. Faça uma visualização, a última vez que a sua mãe te cobrou esse tipo de exigência, esse tipo de perfeição. E quem sabe então você se visualiza respondendo para sua mãe: mãe, perdão, eu não tenho que ser perfeita. E tão pouco preciso querer agradar a tudo e a todos. O que eu mais preciso, mãe, é me amar, seguir a minha consciência e gostar de mim mesma, com os meus acertos e com os meus erros. Faça esse exercício, ok, minha querida Karina? Márcia Costa: tenho tanto potencial, mas não estou usando-os bem. Estou esperando oportunidade, mas não estou correndo muito atrás, pois não quero me estressar. Bom, então veja, minha querida Marcinha, talvez você tenha algum talento aí que está guardado, e verifique, né, o que é esse potencial, qual é esse talento que você não está utilizando e de que forma você pode utilizar. E também se pergunte, Marcinha, por que você trabalhar os seus talentos você vai se estressar? Pensa nisso, querida. Cris Karina: às vezes deixo de fazer tal coisa com medo de errar. Minha querida, só erra quem faz. Faça. Fernanda Mello: eu sempre fui assim, fazia tudo para agradar todo mundo. Quando me dei conta, joguei tudo pro alto e passei a olhar mais para mim. Hoje sou muito bem resolvida e feliz. Nossa, minha querida, que coisa bacana, que coisa bacana. A Nani falando: sempre dizia assim mesmo ficando mal. Ontem em terapia eu atendi uma pessoa que exatamente é o que ela me disse. Ela dizia que às vezes ela ficava ruim, ela ficava mal e ainda assim ela não conseguia dizer não. Olha que coisa. Então, muita atenção. Carlos Brasiel, bem-vindo. Zélie: Jack, hoje você está me descrevendo. Oh, minha querida. Rosana Navajas: Jack, durante muitos anos da minha vida tive dificuldade em falar não, chegando até mesmo a me prejudicar em algumas situações, e as pessoas se prejudicam mesmo, é impressionante isso. Depois da terapia me libertei, valeu a pena. Puxa, olha só então, né, minha querida? Então, para você, Rosana, a terapia valeu a pena, graças a Deus, graças a Deus. A Kátia: esse medo do que as pessoas vão pensar é terrível. É sim, minha querida Kátia, é sim. Mas a gente tem que seguir com leveza. As pessoas não gostaram, já falamos tantas vezes isso, né? Jesus não foi aceito, tanto que ele morreu. Pedro não foi aceito, tanto que ele morreu. Paulo não foi aceito, tanto que ele morreu. Aliás, morreu não, eles foram assassinados. Tiago o Maior não foi aceito, tanto que ele morreu, foi assassinado. Então, peraí, por que eu tenho que agradar todo mundo? Não. O que a gente tem que estar em paz é com a nossa consciência. E eu entendo que rejeição é uma coisa terrível. Quem quer se sentir rejeitado? É claro, eu entendo isso. Mas nós precisamos
raciocinar. Não, peraí, eu não tenho que agradar a todos. Não, eu tenho que agradar, é a minha consciência, eu tenho que agradar ao Cristo. Esse é o caminho. Quase chegando ao final da nossa live. Luzinete, tem medo também de falar em público. Acabamos de falar há pouco sobre isso, né? Você não tem medo de falar em público. Você tem medo do que as pessoas vão pensar de você, minha querida. Então, não tenha esse medo. Oi, Gê, meu maior medo é do sentimento do fracasso. Imagino como seria doloroso e às vezes não foco no que preciso. Venho trabalhando isso. Bom, então você já vem trabalhando isso, não é? Então veja que você sabe já inclusive o ponto que você precisa trabalhar, né, Gê? Não foco no que preciso. Então, que bom. Persevere nesse seu processo e veja, elabore para você uma estrutura, coloque no papel o que eu preciso fazer, por que eu não estou me focando, o que está tirando a minha atenção, o que eu posso fazer para ter mais atenção, mais foco. Pensa nisso, querida. Pronto, Kátia, é isso. Graças a Deus estou aprendendo que é impossível agradar a todos. Que bom, minha querida, que bom. Sara, tenho poucos medos, não por fobia, mas precauções. Interessante sua colocação, minha querida. Precauções. Interessante. Só não permita que o medo te paralise. Ok? Isso é muito importante. A Sal Trombino, concordando com a Luzinete. E Dilma. Gratidão, Jack. Que nada, minha querida. Mesmo dominando determinados assuntos, eu travo, morro de medo. Então, Edilma, começa a treinar no espelho. Treina no espelho, primeiramente. Depois treina na frente do seu celular, o seu celular te filmando. Depois pede para alguma amiga, algum amigo de confiança, algum familiar, seja quem for, para sentar no sofá e ouvir a você enquanto você discorre sobre o assunto. E assim você vai se sentindo mais segura, ok? Nani, eu queria sempre agradar o outro mesmo me machucando. Aprendi com o Jack que não é bem por aí. Que bom, né, Nani? Que bom, muito bom. Fernanda Mello, faço leitura e explanação do Evangelho no atendimento espiritual sem nenhum medo. Antes morria de medo de falar em público. Olha só, minha querida, que bom, que bom. A Sal Trombino também dizendo que tem medo de muitas coisas. Tati Calegari, trato todo mundo com muito carinho, como se fossem amigos próximos, mas às vezes as pessoas confundem. Uma amiga me disse que eu inconscientemente quero chamar a atenção. Fiquei muito chateada. Aí eu não sei, Tati. Eu não sei, porque aí eu não conheço o contexto, não é? Não conheço você, não conheço sua amiga. Então, pode ser que seja verdadeiro o que ela está dizendo? Pode. Mas pode ser que também não seja. Então, é complexo fazer qualquer tipo de comentário, porque sim, às vezes as pessoas, é o que eu falei, né, na explicação, Tati, é o cara bonzinho, é a menina boazinha, agrada a todo mundo, né? Então tá sempre querendo ajudar e vai na festa na casa de alguém e quer ficar na cozinha lavando louça. Não, pode deixar que eu te ajudo, quer ajudar a servir, quer ajudar a limpar. É aquela pessoa que ela precisa, ela tem necessidade de agradar, tem necessidade de receber às vezes um elogio, porque ela mesma muitas vezes não se aceita, não gosta tanto de si e precisa então que os outros digam para ela o que os pais nunca disseram. Então, enquanto adulto, precisa que alguém dê legitimidade ao que ela faz, visto que os pais, quem sabe na infância, não fizeram. É triste, mas é isso. Queridos, chegamos ao final da nossa live. É um tema muito, muito, muito interessante. Realmente, a gente poderia ficar aqui mais 2 horas falando sobre isso, mas chegamos ao final, não é? Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Quem sabe amanhã eu até não volto a esse assunto. Visto que a live de amanhã eu não tenho ainda tema, talvez a gente até volte a esse assunto, né? As fobias das pessoas, os medos que todos nós temos. Talvez a gente volte a falar sobre isso amanhã. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Como é bom estar aqui com vocês, queridos. Gratidão pela presença de todos.
Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos contigo, por mais essa oportunidade de aprendermos mais sobre nós mesmos. Dê-nos a coragem, Senhor, dê-nos a coragem, dê-nos a autoestima para nos amarmos e sermos como tu, que levou a verdade, levou o amor, levou a paz em um tempo de ignorância, de trevas e de guerra. Ajuda-nos, Senhor, a seguirmos sempre a nossa consciência para estarmos em paz conosco mesmo e assim, estando em paz com a nossa própria consciência, sentirmos cada vez mais em nós a sua presença. E em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, meu amigo Jesus, nós damos então por encerrado a nossa conversa fraterna da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a ti, Senhor. Queridos, a cada um de vocês, gratidão. Fiquem com Deus e muita paz. Gratidão. Fiquem com Deus e muita, muita, muita paz. Boa noite a todos. Até amanhã, queridos. Até amanhã.